Olá, muito boa noite para você. Hoje é quarta-feira, 7 de fevereiro de 2018. O Link Espírito Santo está começando e você vai ver agora o que vai ser destaque no nosso programa de hoje. BR-259 entre Colatina e Baixo Guandu está interditada por causa de uma queda de barreira e o Rio Doce passa da cota de inundação. Hemóis pede ajuda à população para reforçar o estoque de sangue para o carnaval. E no estúdio, uma entrevista sobre o esquema de policiamento para os dias de folia aqui na região metropolitana. Agora, no Link Espírito Santo. Muito obrigada pela sua companhia nesta quarta-feira. Bom, a gente abre a edição de hoje falando sobre doação de sangue. Pensando no carnaval, o Hemóis está pedindo ajuda aos capixabas para reforçar os estoques. As informações com o Vitor Zucolotti. Boa noite, Vitor. Boa noite, Adriana. É isso mesmo, a situação está preocupante aqui no Hemóis de Vitória, porque a quantidade de doações de sangue caiu 50% no final de janeiro e agora no início de fevereiro. E a preocupação fica ainda maior com a proximidade do carnaval. Eu estou aqui com a doutora Jaciane Giori, ela é médica triagista aqui do Hemóis. Doutora, por que é preocupante esse estoque tão baixo agora perto do carnaval? Então, no carnaval aumenta o número de acidentes. Aumentando o número de acidentes, aumenta a demanda de sangue, porque aquelas pessoas acidentadas que chegam numa emergência precisam geralmente de bastante sangue. Então a gente precisa do estoque com nível muito bom. Entendi. E olha, outra preocupação do Hemóis é que eles estão buscando principalmente quem possui o sangue com o fator RH negativo. Por quê, doutora? O fator RH negativo ele pode ser transfundido tanto para o paciente que tem o RH positivo quanto negativo. Então, quanto mais negativo, mais disponibilidade de sangue a gente tem para os pacientes em geral. Bom, e outra coisa também que a gente deve ressaltar, que não só no carnaval, mas em toda a época do ano é importante a doação de sangue, não é isso, doutora? Isso é importante também nas campanhas, a gente sempre precisa realmente do número maior de doadores por conta da demanda que aumenta, férias, acidentes, né? Mas em geral a gente sempre precisa de um estoque constante, né? Então a gente precisa de plaquetas, a gente precisa de hemácias. Então é importante que aquela pessoa que já conheça como é a doação, ou então novos doadores que a gente sempre precisa, venham e conheçam como é o processo. É algo simples e que pode salvar muitas vidas. Um doador pode salvar 3 vidas. Pois é, então você que tem entre 16 a 69 anos pode vir aqui no Hemóis doar. Os menores de 18 anos precisam trazer uma autorização dos pais e, é claro, lembrar sempre de um documento com foto. Adriana, eu volto com você. Obrigada, Vitor. O Hemóis de Vitória fica na Avenida Marechal Campos, número 1468, em Maruípe. O funcionamento é de 7 da manhã às 7 da noite. Agora nós vamos à nossa redação com o Rodrigo Schroeder, que tem pra gente outras notícias desta quarta-feira. E Rodrigo, boa noite para você. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. O Ministério Público do Estado indiciou 3 chineses por extorsão. Eles fazem parte de uma organização criminosa chinesa que vinha agindo no comércio da Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, no município de Cariacica. Os 3 denunciados foram presos em janeiro, quando tentavam extorquir um comerciante. Ele é proprietário de uma loja na Avenida Expedito Garcia e começou a receber ligações de criminosos exigindo uma espécie de aluguel para que o comerciante continuasse trabalhando sem ser incomodado. Como os donos não tinham valor, os indiciados promoveram a maior bagunça na loja e mercadorias foram quebradas. Populares viram a movimentação, seguraram os suspeitos, que acabaram agredidos e presos. De acordo com a assessoria do Ministério Público, o caso está sendo investigado juntamente com a Polícia Civil. O órgão disse ainda que investiga o envolvimento dos presos com a máfia chinesa que atua em São Paulo. E um jovem de 22 anos foi assassinado com um tiro no rosto na noite de ontem no condomínio Ourimar, na Serra. Segundo informações de testemunhas, Arthur Henrique Gonçalves Silva estava dentro do apartamento participando de um culto com várias outras pessoas. Quando os criminosos chegaram, invadiram o local e atiraram. Segundo as informações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, ninguém ainda foi detido. E termina hoje o prazo para que os candidatos aprovados na chamada regular do SISU façam a matrícula na instituição escolhida. Além disso, é o último dia
para os candidatos que pretendem concorrer a uma vaga na lista de espera manifestar interesse. Para isso, o estudante deve consultar o boletim do candidato na página do SISU. A convocação desses candidatos pelas instituições será feita a partir do dia 9 de fevereiro. Um apostador de Vitória que acertou as dezenas da Loto Fácil vai levar para casa uma bolada, quase R$500 mil, mas ainda não resgatou o prêmio até amanhã de hoje. As informações são da assessoria da Caixa Econômica Federal. O apostador fez o jogo em Jardim Camburi e, de acordo com informações da Caixa, o ganhador tem até 90 dias corridos para resgatar o valor. Caso não faça, os valores são integralmente destinados ao FIES. Eu não perderia tempo e já teria resgatado essa bolada. E você, Adriana? Eu também, viu, Rodrigo? Ia passar o carnaval, ó, cheio de din-din no bolso. Bom, ontem nós falamos aqui no Link sobre a importância de se conversar sobre o bullying logo no início do ano. A Escola Adventista aqui de Vitória foi além e criou um projeto para incentivar os alunos a praticar boas ações com os colegas. É a Semana da Cortesia. No auditório, a escola está toda reunida, de olho na explicação da orientadora. É a Semana de Cortesia, um projeto para evitar o bullying e conscientizar as crianças. Eu me coloco no lugar da pessoa e se eu sofresse bullying, eu não sofro, mas se eu sofresse, eu ia ficar muito triste também. O livro Extraordinário, que virou filme recentemente e conta a história de um garoto com uma síndrome, foi escolhido para nortear o projeto, que começa logo no início do ano letivo. É algo atual, infelizmente não adianta a gente achar que por termos até uma filosofia diferenciada, isso não vai acontecer na escola. Então a gente precisa trabalhar sim, né? Conscientizar e atuar de forma bem específica, né? Com as crianças para que elas se conscientizem do mal que isso pode fazer na criança que sofre o bullying. A Ana Luísa já estuda há algum tempo no colégio. Apesar de nunca ter sofrido bullying, presenciou um amigo passando por essa situação. O que você fez? Eu fui defender a pessoa. E o que aconteceu depois que você defendeu a pessoa? Eu fui com as pessoas, os adultos que estavam lá, aí eles brigaram com a pessoa. No caso, foi na escola, aí eles levaram uma suspensão. Uma dinâmica para a Semana de Cortesia da escola envolve esse recipiente com essas bolinhas azuis. Cada turma recebe um recipiente transparente vazio como esse aqui. Só que ao longo da semana vai ser preenchido com essa bolinha azul, né, Nicole? Essa bolinha aqui significa a boa ação de um aluno. Só que quem vai avaliar se foi mesmo uma boa ação é a turma. Se no final da semana o potinho estiver cheio, a turma que conseguir mais bolinhas azuis se tornará a turma extraordinária. A turma que contar com mais bolinhas tem privilégios. De acordo com a orientadora pedagógica, essa disputa saudável é importante dentro do projeto. Tem como objetivo incentivar os alunos a praticar boas ações. Principalmente, a gente deu até o exemplo, né, no auditório, que eles agreguem os alunos novos que estão chegando. E o que eles vão ter de privilégios? Eles vão poder sair 5 minutos mais cedo para o recreio, que é algo que eles gostam muito. Vão poder entrar na frente, na fila da cantina, né? Que eles ficam ali, querem sair rápido para pegar o primeiro lugar na cantina. Então, por um período ali de uma semana ou duas, eles vão ter o privilégio, vão ter o passe livre, né? De estar à frente, porque foi a turma extraordinária. Para a professora Cristiele, ações contra o bullying são sempre bem-vindas, porque, por mais que se fale do assunto, o bullying acontece com frequência. Tem aquele colega que é brincalhão, que zoa, e nós sabemos que é brincadeira. E tem outro que já age com maldade. Nós temos que saber dosar quando é maldade e quando é brincadeira. E até mesmo levá-los a perceber que muitas vezes é brincadeira e tem que levar na brincadeira, porque eles são criança. Nem tudo tem que ser sempre tão sério. Então nós temos que brincar, claro, sempre de forma saudável. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta a gente fala do reforço no policiamento para o carnaval aqui na Grande Vitória. Você vê aí imagens da Avenida Reta da Penha, agora são 6 horas e 11 minutos. Link Espírito Santo sempre ligado em você.
policiamento em todo o estado será reforçado para o carnaval. E a polícia vai aumentar o efetivo, principalmente nos balneários, que mais recebem turistas. Esse é o assunto da entrevista de hoje aqui do Link e eu recebo o Coronel Alexandre Ramalho, comandante do policiamento ostensivo da região metropolitana. Muito obrigada pela presença do senhor, Coronel. Eu agradeço. Coronel, o ano passado, durante o carnaval, nós tivemos o problema da greve da polícia. Então, várias cidades do estado tiveram que cancelar a festa. Mas esse ano, a situação é diferente. A Polícia Militar já está trabalhando, especificamente voltado para o carnaval desde janeiro, vários blocos já nas ruas, Polícia Militar presente para dar apoio à população. Obviamente que isso passa também por uma aprovação das prefeituras. Nós pedimos esse ano que houvesse uma sensibilidade maior quanto ao número de eventos dentro do mesmo município, para que a Polícia Militar efetivamente pudesse fazer presente a todos eles. Quer dizer, vocês entraram em um acordo com as prefeituras, porque não dá para a polícia também estar presente ao mesmo tempo em 5, 6 blocos. Assim fica difícil garantir a segurança, né? Exatamente. Bem como que houvesse a sensibilidade de determinados bairros, o organizador do evento, ele quer, sem mencionar nome, mas passar do bairro A, B, C, D, E, Avenida X, Y, Z. E nós temos que ter uma preocupação com a violência urbana, com a criminalidade, principalmente com os crimes voltados aí para os homicídios. Então, um bloco desse passando determinado local que é rival de outro, nessa questão principalmente do tráfico de entorpecentes. Então, nós pedimos que houvesse uma sensibilidade nesse sentido, quanto ao horário, que não houvesse trio elétrico. Então, são recomendações que a Polícia Militar faz para que tudo transcorra da melhor forma possível. Aqui na região metropolitana, quais serão as áreas com maior reforço de policial? Nós estamos com o nosso efetivo hoje voltado em escala, em regime de diária, melhor dizendo, para o município de Guarapari, que recebe um grande número de turistas ainda, encerrando assim a Operação Verão, que já iniciou desde dezembro, mas o município de Serra e Vitória especificamente, Vila Velha também, por ser litoral, recebe o maior efetivo da Polícia Militar. Coronel, a gente sabe que nessa época do ano carnaval as pessoas acabam abusando, né, da bebida alcoólica e tem o problema também do álcool com a direção, né? Nós temos Manguinhos, que é aqui perto, que é um balneário que recebe um grande número de turistas agora no carnaval. A polícia também vai estar atenta a isso, às operações da Lei Seca? Sim, não só em relação à Lei Seca, que vai atuar o batalhão de trânsito em conjunto com o restante do efetivo da Polícia Militar, fazendo as suas devidas abordagens. Mas é muito bom você tocar nesse assunto da bebida alcoólica, porque a preocupação nossa não é só em relação ao trânsito, né? Bebida alcoólica, infelizmente, em grande quantidade, como a gente vê nesses eventos, transforma o humilde no valentão, acirra as brigas, as pessoas não querem encerrar o evento, isso traz um impacto para a comunidade local muito grande, e isso, por vezes, acaba tendo um conflito entre a Polícia Militar e as pessoas que estão exageradamente fazendo uso da bebida alcoólica. Então, que as pessoas moderem, que façam esse uso da bebida alcoólica, principalmente nas suas residências, que deixem o local para efetivamente um congraçamento, uma diversão, que venham desarmado desse espírito de briga, porque isso é que contribui para que o evento também transcorra da melhor forma possível. E foi o que o senhor disse, a maior preocupação da polícia durante esse período de carnaval, o crime que mais preocupa durante esse período de carnaval é o homicídio? Não, durante o período de carnaval, efetivamente, pelo volume de pessoas, é o furto, o roubo, essa questão da bebida alcoólica estimula as brigas, o que exige uma intervenção imediata da Polícia Militar, mas sem dúvida nenhuma, não só no período de carnaval, como durante o ano todo, nós temos uma atenção também focada para os homicídios. Então, na verdade, a Polícia Militar, ela fica controlando o fiel da balança em relação aos crimes patrimoniais, roubos, furtos principalmente, mas também com atenção voltada para essa questão dos homicídios. O senhor disse aí no começo da nossa conversa que vocês orientaram, a Polícia Militar orientou as prefeituras que não liberasse trio elétrico. Carro de som está liberado, Coronel? Todo esse evento que infelizmente traz uma mobilidade nos preocupa. Você imagina um grande número de pessoas, uma massa popular, como nós tivemos um evento muito ruim em Vila Velha, uma massa popular atrás de um trio elétrico, deslocando 2, 3 quilômetros. Fica muito difícil o controle disso. Então a gente precisava realmente, nesses blocos de carnavais, reviver tempos de outrora, onde era aquela marchinha, onde era efetivamente um evento da comunidade local, com o número de pessoas controlado num local fixo. Isso favorece muito o policiamento extensivo. Mas como você bem colocou, são recomendações que nós fazemos às prefeituras e obviamente que elas não têm obrigação de aceitar, mas dentro dessa parceria institucional nós temos mantido um bom relacionamento e estamos sendo atendidos na medida do possível. Coronel, para quem vai para os blocos, para quem vai para Manguinhos, qual é
a orientação para o Folião para evitar problemas. A gente sabe que aqui o centro de Vitória deve receber um grande número de pessoas por causa dos shows, né? Tem o Regional da Nair. Qual é a orientação para quem vai para o bloco? Eu acho que é esse espírito realmente de congraçar, né? de se divertir, de efetivamente adotar esse espírito do evento. Então que não venham com o propósito de briga, que não venham com o propósito de exagerar na bebida alcoólica, que não venham com objetos ostensivos, né? E aí nós estamos falando que o grande problema hoje que o criminoso é atraído é a questão do celular, joias, dinheiro. Então tudo isso tem que ser evitado para que não atraia a atenção do criminoso no intento de roubar efetivamente ou furtar esses objetos das pessoas. A gente sabe que também durante o período de carnaval muita gente viaja, né? Muita gente vai para outras cidades. Qual é a orientação? O que a Polícia Militar orienta para deixar a casa protegida? Eu acredito que hoje as comunidades elas podem muito bem criar uma rede, né, aproveitando a tecnologia, uma rede de relacionamento ali entre as comunidades, para que qualquer suspeição na própria rua, um indivíduo que não é conhecido, um carro que gera suspeição, uma casa que não aparenta ser um morador, a luz estava apagada, agora está acesa. Então que todos os vizinhos façam esse monitoramento e imediatamente diante de quaisquer suspeições informem ao 190 para que a Polícia Militar se faça presente. As operações voltadas para o carnaval começam a partir de quando, coronel? Na verdade já começou desde janeiro, mas Verão. Efetivamente para esse final de semana, o feriado oficial, a partir de sexta-feira à noite nós já estamos colocando efetivo na rua. Mas lembrando, já trabalhamos no Carnaval de Vitória, que graças a Deus foi um sucesso, com zero praticamente de ocorrência, nos desfiles das escolas de samba, e agora efetivamente no feriado oficial, a Polícia Militar a partir de sexta-feira já estará com seu efetivo nas ruas. Então é isso, é aproveitar o carnaval, é aproveitar a folia, mas aproveitar com responsabilidade. Exatamente. E com cuidado, não é isso? E sempre lembrando da máxima que você tocou muito bem, que é a questão da bebida alcoólica e direção, né? Isso não combina e efetivamente tenhamos essa responsabilidade para que ao final, como sempre são emitidos números do carnaval, que nós tenhamos números positivos e pouquíssimas ocorrências de trânsito, principalmente. Coronel, eu gostaria de agradecer a presença do senhor aqui no Link e deixar o nosso espaço aqui sempre aberto. Polícia Militar que agradece e estamos sempre à disposição. Obrigado, uma ótima noite para o senhor. Obrigado. Bom, a seguir, a apuração do desfile das escolas de samba de Vitória. A gente volta já. A MUG é a grande campeã do Carnaval de Vitória. A escola encantou o público no Sambão do Povo falando de amor, das paixões de carnaval. O repórter Rodrigo Schroeder acompanhou a apuração e mostra pra gente como foi. Na plateia, ansiedade e animação. O público veio em peso para acompanhar a apuração das escolas do grupo especial que desfilaram no sábado. Antes das primeiras notas serem abertas, vieram as penalidades. Quase todas as escolas perderam ponto por terem estourado o tempo de desfile. Apenas a Boa Vista não teve nenhuma penalidade. Envelopes abertos e a cada nota, o público vibrava. A Mocidade Unida da Glória ficou à frente durante toda a apuração. Na hora de conferir as notas no quesito samba enredo, a música da MUG estava na boca do público. E restando apenas um quesito, a plateia já gritava: é campeã! A MUG foi eleita campeã pela 7ª vez. O último título da escola veio em 2016. Neste ano, a MUG celebrou os amores de carnaval. A comissão de frente da agremiação entrou surpreendendo. O tempo também preparou uma surpresa. A MUG entrou na avenida debaixo de chuva. O carro abre-alas trazia o símbolo da escola e as alas vieram grandes e luxuosas. Deus nos iluminou,
fizemos um desfile perfeito e com todo luxo e brilho. Enquanto a Mocidade Unida da Glória festejava o primeiro lugar, a quarta-feira foi de decepção para duas escolas. A Andaraí, que teve problemas num carro alegórico no desfile de sábado e foi rebaixada para o grupo de acesso, e a Independente de Boa Vista, que não subiu ao palco para buscar o troféu de segundo lugar. Nem sabia desse troféu. É um pouco, o que me questiona um pouco é a questão de todo mundo ter visto elementos caindo na frente do jurado, de quesitos, e não aconteceu nada de não ter punição e a escola tirar 3-10. Isso impressiona porque choveu, a chuva é fenômeno da natureza. Mas assim, o que a gente questiona é não ser punido por causa disso. Nós fizemos em 2015, tivemos as maiores punições do carnaval, que a nossa porta-bandeira caiu, porque quebrou isso. E a gente viu que isso não aconteceu nesse carnaval, entendeu? Então assim, deixa a gente magoado. E o povo, todo mundo está dizendo que tem coisa errada. Enfim, cara, nós vamos nos posicionar, Boa Vista, ver o melhor pro Carnaval Capixaba, ver as coisas erradas, vou chamar minha diretoria, meu jurídico, pra gente se posicionar em prol do melhor pro Carnaval. Decepções à parte, o momento é de celebrar o título e planejar o desfile do próximo ano. Vamos agora descansar uns 15 dias, a partir do dia 1º de março já temos um novo enredo e já vamos trabalhar. É o povo doido pra extravasar, delirar, até o prazer, compartilhando a felicidade. Vamos cantar. Canta aí a mocidade. Vamos lá. Compartilhando a felicidade. Canta aí, canta. Minha mocidade. Bom, e a apuração do grupo de acesso terminou agora há pouco, viu? A campeã foi a Imperatriz do Forte, que no ano que vem desfila no sábado no grupo especial. Então, parabéns aí, Imperatriz, e claro, parabéns à campeoníssima Mugi. Bom, o Espírito Santo vai atualizar ainda neste ano a lista de plantas e animais ameaçados de extinção. Esse trabalho é importantíssimo para ajudar na preservação das espécies. Esse é o assunto da Carol Monteiro no quadro Entrevista Exclusiva de hoje. Olá, boa noite. Bom, uma nova lista de espécies ameaçadas de extinção no Espírito Santo será entregue no final de 2018. E para falar deste assunto, a nossa entrevista exclusiva de hoje recebe o diretor-presidente do IEMA, Jader Mutzig. Muito boa noite, Jader. Obrigada pela presença aqui no Link Espírito Santo. Bom, presidente, vamos conversar a princípio a respeito dessa primeira lista que foi em 2005 e agora ela será atualizada em 2018, no final do ano. Como é que vai ser esse processo dessa nova lista a ser entregue no final desse ano? Bom, foi firmada uma parceria entre IEMA, FAPES e o Instituto Nacional da Mata Atlântica, cuja sede fica na cidade de Santa Teresa, no Museu Melo Leitão. Essa parceria ela justamente foi firmada porque em Santa Teresa, no Instituto Nacional da Mata Atlântica, já existe toda uma base de dados e uma expertise em relação à fauna e flora. Bolsistas serão contratados, ou seja, especialistas na área de fauna e flora vão ser contratados para se fazer uma revisão da lista que foi formulada em 2005. Então aí você vai ter um primeiro momento de muito trabalho, de revisão, de você checar se aquelas espécies continuam ameaçadas ou se estão fora de ameaça. Após esse trabalho interno ser realizado, você tem um momento no qual essas informações elas vão estar abertas na internet para que especialistas, não só do Espírito Santo, Brasil, mas que o mundo todo tenham acesso, né? Tenham acesso, interagir, contribuir, opinar. Então você vai ter um momento no qual essa informação ela vai estar aberta. Após esse refinamento com essas contribuições, vai ser realizado um workshop com mais especialistas, então para que você tenha um debate se determinadas espécies de orquídeas, por exemplo, então se o gavião real da Mata Atlântica ele está mais ameaçado. Quando a gente fala muito em extinção, espécies e extinção, muita gente associa só a animais, né? E esquece também das plantas, que também faz parte dessa lista de vocês, né? Claro, no caso da flora, por exemplo, você tem as orquídeas, e dentre as orquídeas uma série de variáveis e de variantes de orquídeas. Então, assim, tem toda uma biodiversidade. O Espírito Santo, a gente não pode, assim dizer
afirmar contundentemente, mas assim, a nossa biodiversidade na Mata Atlântica é uma das maiores do bioma Mata Atlântica no seu conjunto, né? Então, assim, esse trabalho do workshop, ele vai promover esse debate entre esses especialistas, para daí, na sequência, a lista já fechada, ela ser submetida à apreciação do secretário de Estado de Meio Ambiente, Aladim Cerqueira, e do presidente do IEMA. E é muito importante frisar que nesse processo todos os técnicos do IEMA vão ter ali um papel muito importante, não só de acompanhamento, mas também de contribuições. Bom, agora a gente também tem falado muito em tecnologia dentro desse processo de pesquisa e vai ser uma novidade para 2018 que vocês vão lançar isso num banco de dados também, né? Exatamente, ou seja, não se trata simplesmente de, ao final desse processo todo, com bastante debate técnico, que se faça a emissão de uma simples lista. Não, vai se colocar à disposição da sociedade civil, dos poderes públicos das 3 esferas, União, municípios e o próprio Estado, né? Um banco de dados que vai dar subsídios para, por exemplo, o licenciamento ambiental. O setor produtivo, ele vai ter uma informação que vai ser importante para a tomada de decisão de onde ele vai colocar sua atividade produtiva. A sociedade civil, através de ONGs ambientalistas, podem, através dessas informações, promover iniciativas também em prol de educação ambiental, da preservação de fauna, de flora. Agora, presidente, a gente tem falado muito no Espírito Santo, você até comentou sobre o Instituto Nacional da Mata Atlântica. O Espírito Santo hoje é uma referência em termos de pesquisa e dessa lista de 2018 que vai ser lançada no final do ano, né? É uma referência porque, assim, apesar de que a determinação de que essas listas existam desde lá do início dos anos 2000, o Espírito Santo tem sua primeira lista em 2005, ainda existem estados que nem essa primeira lista tem. A segunda lista, apenas um estado do Brasil já tem essa segunda lista, que é o estado de Minas Gerais, então estamos saindo à frente de todos os demais... De grandes metrópoles aí... De estados importantes né? Da federação. Então, assim, o Espírito Santo, ele é uma referência, temos profissionais de excelente qualidade aqui no estado, então temos aí muito a contribuir com o restante do Brasil. A sociedade em si, ela pode ajudar nessa lista também? Ela pode colaborar com o IEMA? No momento que vai anteceder o workshop, essa lista ela vai estar aberta para contribuições. Então, assim, a sociedade, através de ONGs ambientalistas, que normalmente são formadas aí por biólogos, oceanógrafos, geógrafos, militantes da área ambiental, vão poder dar suas contribuições, sim, e por isso que, como você bem falou, as novas tecnologias. As novas tecnologias são justamente para diminuir a distância, né? Estreitar ali e fazer com que os processos eles sejam mais colaborativos. Perfeito. Bom, então a gente já tem data, ainda em 2018, mas sem previsão de uma data concreta, talvez aí um mês concreto? Mês de novembro é a nossa meta, né? Então, assim, o plano de trabalho que foi estabelecido entre os 3 parceiros, Instituto Nacional da Mata Atlântica, IEMA e FAPES, é que o governador do estado ele possa, no mês de novembro de 2018, já estar publicando essa nova lista e aí sim o banco de dados ele vai estar oficialmente com uma lista bem fechada e bem refinada em relação a que espécies, tanto da fauna e da flora, estão ameaçadas nessa lista no estado. Perfeito. Bom, então já fica a dica aí que eu vou te aguardar no final do ano para poder a gente estar falando também dessa lista. Nos chame antes, até para vamos conversar, vamos acompanhar isso aí, né? Exatamente. Já fica o convite para que vocês acompanhem. Perfeito. Bom, a gente recebeu hoje já Ader Mutzig, presidente do IEMA, e a gente vai acompanhar durante todo esse ano e, claro, com certeza no final do ano a gente vai estar trazendo aqui também para falar dessa lista atualizada de 2018 sobre as espécies em extinção da fauna e da flora aqui no Espírito Santo. Presidente, mais uma vez, muito obrigada por nos receber aqui no Link Espírito Santo. Eu que agradeço o espaço e estou à disposição. A gente que agradece. Boa noite a todos e a gente volta aí no estúdio. A gente vai agora para um rápido intervalo e na volta tem as notícias de todas as regiões do estado. Então não saia daí. Link Espírito Santo, sempre ligado em você.
Estamos de volta com o link. Agora a gente faz o nosso giro pelo estado com outras notícias desta quarta-feira. Olá, boa noite para você que nos acompanha aqui no Link Espírito Santo e aqui de Colatina. Hoje a gente começa falando da cheia do Rio Doce. O nível do rio chegou a atingir a cota de atenção, 5,70 metros na madrugada de hoje e voltou a diminuir. O conselho de autoridades é de que principalmente a população ribeirinha fique atenta, pois as chuvas devem continuar no estado vizinho de Minas Gerais. Com a continuidade das chuvas no estado de Minas Gerais, o nível do Rio Doce atingiu nesta quarta-feira o patamar de atenção em Colatina, que é de 5,70 metros. As informações foram divulgadas pelo Serviço Geológico do Brasil, CPRM, através de boletim do Sistema de Alerta Hidrológico da Bacia. No município colatinense, o rio Santa Maria, que deságua no Doce, também subiu consideravelmente. Segundo o diretor operacional do Sanear, órgão que monitora a situação do Rio Doce em Colatina, a vazão aumentou nas últimas horas, o que causou a cheia nesta quarta-feira. Nas primeiras horas da madrugada, que vamos dizer assim, na faixa de 1h da manhã, houve um aumento até acentuado da vazão, chegou aí a 3.400 metros cúbicos por segundo. No momento nós já voltamos para 2.700, então você caiu praticamente 700 metros cúbicos por segundo. Então a tendência do rio é dar uma baixada daqui para frente. Com relação a nível, ele já atingiu a cota de atenção? Como é que está essa situação também para as próximas horas? Eu acredito que nesse período de madrugada ele ter atingido o 5,70, que é a cota de atenção. Mas no momento hoje já baixou já 20 centímetros, já está com 4,55. Na madrugada desta quarta-feira, o nível do Rio Doce aqui em Colatina chegou a atingir 5,70 metros, que é a cota de atenção. A tendência é de que o nível diminua nas próximas horas, mas o alerta, principalmente para quem mora às margens do Rio Doce, continua. Principalmente a ribeirinhos, porque está perto da cota de atenção, normalmente essa população é que é mais atingida. Então quem mora às margens do Rio Doce deve ficar atento, né? Deve ficar atento porque já está chegando na cota de atenção, então para essa população já corre risco. Inundação por enquanto aqui no município, está descartada essa situação? Não, por enquanto não, porque tem aumento de chuva lá em Valadares, aumentou a chuva, mas em compensação a água demora a chegar. A tendência que aqui é abaixar a partir de hoje. E depois volta a subir de novo, vai ficar oscilando um pouquinho, tenta normalizar, não tem previsão de chuva por enquanto. E atenção, os telefones da Defesa Civil de Colatina são os seguintes: o telefone fixo 3723-4773 e também o celular 24 horas 998830305. E também nós vamos falar agora de um deslizamento de pedras que aconteceu ontem. Essas chuvas constantes dos últimos dias causaram vários transtornos, principalmente deslizamentos em algumas estradas capixabas, e esse aconteceu ontem na BR-259, num trecho da estrada que liga os municípios de Colatina a Baixo Guandu, ficando totalmente interditada. O fato aconteceu próximo ao distrito de Itapina. O incidente aconteceu no fim da tarde de ontem, no quilômetro 79 da BR-259, entre os municípios de Colatina e Baixo Guandu, próximo ao distrito de Itapina, noroeste do Espírito Santo. O trânsito foi interditado nos dois sentidos, pois as pedras bloquearam toda a passagem. Um caminhão que passava pelo local foi atingido e ficou com a cabine destruída. Ninguém se machucou. A rodovia é uma das principais ligações entre os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. E com a proximidade do Carnaval, a preocupação das autoridades aumenta, já que muita gente usa a estrada para viajar nesse período. Equipes da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, DENIT e Defesa Civil foram acionadas logo após o acidente, que não deixou feridos. Durante quase todo o dia de hoje, o local continuou interditado para que o trabalho de remoção das pedras fosse feito. Férias e feriados prolongados, como o Carnaval, que se aproxima, por exemplo, são sinônimos de viagens e muita diversão e lazer. Mas, infelizmente, esses períodos também significam um grande problema para a área da saúde. É que, com o grande número de pessoas viajando e envolvidas em outros projetos pessoais, muitos deixam de doar sangue e o estoque cai nos hemocentros.
Vésperas de carnaval e muita atenção voltada para as festividades. Mas uma boa ação não pode ser esquecida neste momento. Nesta época do ano, no Hemocentro de Colatina, as doações de sangue diminuíram. As cadeiras da sala de espera ficam vazias, aguardando o doador. Esse período do carnaval é um período onde, infelizmente, muitos acidentes acontecem, né? Nossa cidade ela tem um hospital que atende politraumatizados, então nessa época acaba aumentando o consumo, infelizmente, em contrapartida, diminui o número de doações e com isso tem um déficit muito grande no Hemocentro, então a gente tem que trabalhar com campanhas, né, agendamento de grupos para tentar suprir essa demanda no período do carnaval. E você ainda tem alguns dias para mudar essa realidade e fazer a diferença na vida de alguém sendo um doador de sangue, principalmente se seu tipo sanguíneo for o negativo. Hoje o estoque está em estado crítico, né, dos grupos RH negativo, o A negativo, o O, o AB e o B negativo. Então, as pessoas que têm esse grupo sanguíneo que vem até o Hemocentro, que busca doação simples e rápida. A Juliana é doadora frequente e já veio pensando em ajudar em um momento tão crítico. Eu vim doar porque eu tenho hábito e também para colaborar com a aproximação do carnaval, né? Então, infelizmente, acontecem os acidentes e às vezes é preciso ter um estoque melhor. Eu sempre achei muito interessante poder ajudar. Então, eu achei que era uma forma mais fácil de ser solidária. A Daiane também quis ser solidária com o próximo. Pela primeira vez, ela vai doar sangue. Aproveitou as férias e escolheu também uma boa data para isso. Eu acho muito importante isso. É a primeira vez, é uma experiência nova para mim também. Eu acho interessante, é uma coisa que não custa nada e pode ajudar a salvar uma vida, né? Você pretende se tornar uma doadora frequente agora? Com certeza, sempre que possível. E para quem tem algum receio de ser um doador, a Juliana deixa o recado. Muito tranquilo, todo mundo pode vir porque não dói. E além de tudo, você ainda fica sabendo o tipo de sangue. E se você tem alguma doença, você já aproveita para tudo, gente. Vamos doar sangue. Lembrando que para doar sangue é necessário estar em bom estado de saúde e não estar em jejum. O Hemocentro Regional de Colatina funciona de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã até o 12:30 e fica na rua Cassiano Castelo, no centro da cidade, em frente ao Hospital e Maternidade Silvio Arvidos. Mais informações pelo telefone 3717 2800. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Vamos agora para o município de Linhares. Olha, nós também vamos falar sobre o nível do Rio Doce, que continua subindo em Linhares e já ultrapassou a cota de inundação. Preocupada, a Defesa Civil do município monitora constantemente o nível da água. No final da manhã desta quarta-feira, o nível do Rio Doce estava bem próximo dos 4 metros. A cota de inundação aqui em Linhares é de 3 metros e 45 centímetros. Em entrevista ao repórter Oséias Farias, o coordenador da Defesa Civil já falava da preocupação com a subida repentina da água. Olha, é bastante preocupante porque nós já ultrapassamos a nossa cota de inundação, que era de 45, nós estamos agora em 3,90, né? Então, 3,45 para 3,90, nós temos aí 40 centímetros. E com tendência de mais água chegar, quer dizer, o Olaria nós já temos 2 famílias que já tiveram suas casas afetadas. Na verdade, as nossas chuvas aqui, por mais que chova, ela não nos causa transtorno. Nosso maior problema é a cabeceira do rio. Então, como Valadares está chovendo muito, a tendência é que essa água venha toda, que nós somos o último município da bacia, então a tendência é que ela passe por aqui. E causa esse transtorno todinho as águas que vêm de Minas. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil passaram um dia monitorando o nível do Rio Doce, com as atenções voltadas principalmente para as famílias ribeirinhas que moram no bairro Olaria. Por lá, a água chegou a várias casas, mas moradores ainda resistiam em deixar o local. Durante a tarde, o monitoramento feito pelo Serviço Geológico do Brasil mostrava que o nível do Rio Doce havia baixado poucos centímetros, mas com perspectivas de subida novamente e possibilidade de atingir os 4 metros e 20 centímetros em Linhares durante a noite.
O que a gente pede é que tenham bastante atenção, fiquem alerta, marca o nível da água, quanto está subindo, qual a velocidade e qualquer eventualidade, liga para a Defesa Civil ou liga para o Corpo de Bombeiro. Mas nós recebemos informações da CPRM, e a Agência Nacional da Água, que controla esse volume de água, recebemos essa informação de Mascarenhas também, que são 2 pontos fundamentais para nós aqui. Pois é, durante a tarde a nossa equipe esteve no bairro Olaria, um dos locais mais vulneráveis à cheia do Rio Doce aqui em Linhares. Pelo menos 6 famílias já estão desalojadas, de acordo com a Defesa Civil. A Prefeitura já deu início à retirada de móveis e utensílios dos moradores. A gente vê as imagens aí do local, né? A água chegando a algumas casas e os moradores estão sendo levados para um ginásio de esportes aqui da cidade. A previsão é de que o nível do Rio Doce continue subindo nas próximas horas, aumentando também o nível de alerta, o estado de alerta em relação a outras famílias que moram nesta área, uma área bastante vulnerável aqui da cidade. O referencial para a Defesa Civil em Linhares é a usina hidrelétrica de Mascarenhas, que fica em Baixo Guandu, na divisa do Espírito Santo com Minas Gerais. À medida em que o rio sobe e as comportas são abertas, as equipes de socorro se mobilizam com algumas horas de vantagem aqui na região. Portanto, o alerta continua e continua muito alto. Nós também recebemos imagens durante a tarde que mostram a situação do Rio Doce em Governador Valadares, onde o nível do rio já atinge o nível de transbordamento. Segundo o portal de notícias O Tempo, de Belo Horizonte, ruas mais baixas dos bairros ribeirinhos foram atingidas. Toda essa água deixa, claro, ainda mais apreensiva a população que reside nos demais municípios até a Foz, é o caso de Linhares. Aqui na cidade, a previsão é de que esse volume, que a gente viu de água lá no Rio Doce em Governador Valadares, chegue por volta das 10 da noite por aqui, elevando o estado de alerta, né? A situação realmente é preocupante, a Defesa Civil em alerta total, alerta vermelho, equipes do Corpo de Bombeiros também mobilizadas e, como eu disse, sobretudo um olhar mais atento para as famílias que residem no bairro Olaria, uma região bem vulnerável da nossa cidade. Mudando de assunto, nós falamos na última edição do Link Espírito Santo sobre um acidente que matou 2 pessoas em Rio Bananal. Foram sepultados na tarde desta quarta-feira os corpos de pai e filho mortos nesse acidente que aconteceu na rodovia S-245 em córrego São Jorge de Tiradentes, no interior de Bananal. Everaldo Schmidberg, de 50 anos, e o filho dele, Alan Schmidberg, de 18 anos, morreram após o carro em que estavam cair num poço às margens da rodovia. Outras 2 pessoas que também estavam no local, um rapaz de 18 anos e uma mulher de 42 anos, foram socorridos e levados para o hospital. Eles viajavam com pai e filho. Everaldo era quem dirigia a caminhonete S10 e ele acabou perdendo o controle da direção ao passar numa curva. O sepultamento aconteceu no cemitério de Santo Isidoro, uma localidade que fica ali no limite entre os municípios de Rio Bananal e Governador Lindenberg. Por hoje é só. De Linhares, seguimos para São Mateus com mais destaques da região. Olá, amigos do Link, boa noite a você de casa. Um projeto que recupera dependentes químicos aqui de São Mateus deve realizar um mutirão ainda neste mês de fevereiro. A intenção é reformar o prédio que eles ocupam. A ação deve ser realizada na segunda quinzena do mês de fevereiro. A intenção é ter voluntários para a mão de obra e arrecadação de materiais para reparos na estrutura física da entidade. Nós pretendemos fazer pequenas reformas aqui, porque ao longo dos anos, vai deteriorando algumas coisas. E muitas vezes o dinheiro é curto, né? A gente precisa pedir à sociedade para nos ajudar de alguma forma. E nesse mutirão a gente está chamando amigos, familiares, conhecidos e pessoas que já conhecem o projeto Quero Viver, profissionais como pedreiro, carpinteiro, eletricista, para a gente fazer algumas pequenas reformas, fogão, a lenha que nós temos aqui ainda, precisamos refazer e outras coisas mais. O projeto é mantido por uma cooperativa de familiares dos internos e repasses realizados pela Justiça. Mas a verba é o suficiente apenas para o uso dos trabalhos dos que moram temporariamente no local. As obras devem ser realizadas nas paredes, teto, encanamento e na construção de um novo fogão a lenha. Precisa fazer um encanamento novo, porque tem muita emenda, muita dificuldade. E a gente continua contando com esses profissionais e também alguém que pode ajudar com material também, né?
por exemplo, azulejo, a gente vai precisar, cimento, lajota não muito, mas vão precisar também, canos, e a gente está agradecendo quem puder fazer essas doações. A previsão é que o multirão seja realizado nos dias 17 e 18 deste mês. Os administradores esperam a adesão de pessoas que saibam trabalhar como eletricista, encanador, pedreiro, pintor e carpinteiro. Josias entrou no projeto há cerca de 15 anos para se livrar das drogas. Hoje, ele é o monitor dos internos e sabe a necessidade deste serviço. Essa obra que eu acho que é tão maravilhosa, entendeu? Aos olhos da sociedade, porque nós estamos aqui falando de resgate de vida, né? Resgate de vida e nós temos condições de oferecer, né, uma estrutura melhor, condições melhor para os dependentes. A expectativa é de que os voluntários possam aderir a esse chamamento do projeto Quero Viver. Nós estamos aqui no portão de entrada da instituição, onde experiências não faltaram. Internos já foram deixados aqui, mas depois voltaram para agradecer. E todo último domingo de cada mês nós somos surpreendidos, né? Nesse período dessa caminhada a gente já teve situação do camarada ser deixado ali no portão, ser deixado ali e falou, a sua última chance é essa, se você não decidir, problema seu. Olá, boa noite a você que assiste o Link Espírito Santo. E em Coutinho, região aqui de Cachoeiro de Itapemirim, os moradores estão assustados desde que uma onda de roubos e assaltos vem aterrorizando a população. Seu Sebastião é comerciante antigo em Coutinho. Seu estabelecimento já foi assaltado 2 vezes. Chegar de capacete, aponta a arma pra gente, manda a gente abrir o caixa e leva o que tem, direto assim. Segundo moradores, a situação vem se agravando de uns 3 anos para cá. Quem mora aqui tem que ficar sempre com portas, janelas e portões bem fechados. Quem pode, reforça a segurança. Aqui em Coutinho está terrível. Muitas pessoas estão dormindo cedo, trancando a casa cedo por causa de assalto. Dona Tereza mora há anos em Coutinho e está revoltada. Ela lembra de como o local era tranquilo para se viver. Agora, segundo ela, a noite não é mais para descanso. Muita bagunça, som alto, motocicleta acelerando na porta cada gente de madrugada. Ninguém tem sossego nesse lugar. A gente se sente preso, né? No trabalho, preso, você não pode nem respirar direito porque você com medo, né? Silvana tem padaria e seu comércio foi aberto há 6 meses e já foi alvo dos bandidos. Quem estava no caixa era a filha dela. Ela estava aqui, era na parte da tarde, aí ela falou que entrou um rapaz, né, armado. E pediu a ela o celular, que na hora eu estava falando com ela pelo celular, e o dinheiro do caixa do dia. Coutinho tem pouco mais de 2.000 habitantes que estão assustados com a onda de assaltos que tem acontecido aqui na região. Além dos comércios, um dos produtos mais procurados pelos bandidos está aqui, ó, aparelho celular. Você não tem direito mais de andar com o telefone na rua aqui. Difícil assim? Difícil, é muito difícil. Você sair no portão com o telefone, os motoqueiros te levam. Os moradores reclamam da falta de policiamento e da demora no atendimento do 190. Tá difícil passar polícia aqui em Coutinho. Morei 14 anos no Rio de Janeiro, né? Aí como lá a violência estava demais, então viemos para aqui, que era um lugar mais tranquilo, e foi aqui que eu fui assaltada. Nós não temos policiamento. Se tem alguém suspeito, chama a polícia não vem, porque o 190 é em Vitória. Pois é realmente uma situação que está crítica ali em Coutinho. Mas para falar sobre esse assunto, eu recebo agora aqui no estúdio o capitão Sten, da 1ª Companhia do 9º Batalhão da Polícia Militar aqui de Cachoeiro de Itapemirim. Coutinho, como trazido na reportagem, realmente tem passado por uma onda de violência, sim. Nós buscamos realizar o patrulhamento preventivo e repressivo nessa localidade, principalmente tendo em vista que é uma localidade de passagem de diversas pessoas de bem e também de pessoas criminosas, infelizmente. Bom, pois é, o capitão Sten aqui da 1ª Companhia do 9º Batalhão da Polícia Militar. Eu queria agradecer a presença do senhor aqui no Link Espírito Santo e dizer que a gente está sempre pronto para levar informação para a população. Então, Samuel, é um prazer estar aqui presente
não só com você, mas com todas as pessoas que nos assistem nesse momento, e deixar claro que a primeira companhia situada na Beira-Rio está de portas abertas para atender a população. Precisamos dialogar mais para trazer uma melhor segurança pública para os munícipes de Cachoeiro. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Bem de Cachoeiro de Itapimirim, voltamos à Vitória. O Link Espírito Santo fica por aqui. Uma ótima noite para você e a gente volta a se encontrar amanhã. Te espero. Record News, informação para você crescer.